A paz do Senhor, meus irmãos. Olá, boa noite a todos. Que Deus possa abençoar nesta noite, né? A vida de cada um de vocês. Aqui, pastor Urandir Ramos, mais uma vez com vocês, para tratar da nossa lição bíblica da revista da CPAD, hoje lição de número 4, cujo o tema é o Ministério Avivado de Jesus. Estamos aqui pelo canal Bíblia para o Cotidiano, do meu amigo presbítero Tony Pinho, e convidamos a todos os irmãos que acessarem essas aulas, seja agora ou seja depois, você possa curtir, comentar, compartilhar e também se inscrever no canal para que a gente consigamos aumentar o número de pessoas participando desse projeto maravilhoso, tendo em vista que é mais uma ferramenta de ensino, né, para a escola bíblica dominical, ok? Aqui nós vamos dar início a essa aula de hoje, tanto eu quero já iniciar fazendo uma oração a Deus e assim darmos início. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, estamos mais uma vez diante da tua presença. A nossa gratidão, Senhor, por este privilégio da oração, o privilégio de poder meditar e refletir a tua palavra. Eu peço a tua graça sobre a vida de cada um dos irmãos que acessarão estas aulas, bem como também que o Senhor abençoe a vida do nosso amado irmão presbítero Tônio, coordenador deste projeto, e que o Senhor continue abençoando para a tua glória. Amém, e graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, nós estamos aqui, como eu já disse, na lição de número 4, né, cuja o tema é o Ministério Avivado de Jesus, tá ok? Então, nós vamos seguir junto com os irmãos e nós vamos aprender um pouco aqui da palavra de Deus e vai ser maravilhoso, ok? Deixa eu só aqui colocar os meus slides para a gente começar a nossa aula. Então, hoje é a lição 4, né? Com a data de 22 de janeiro, tendo em vista que essa lição é a lição de domingo próximo, domingo, dia 22, ok? A gente sempre posta na terça-feira anterior ao domingo da aula, ok? Então, o tema para hoje é o Ministério Avivado de Jesus, e a gente vai, então, aprender sobre esse ministério de Cristo, como ele executa o seu ministério no Novo Testamento, e quais foram as capacitações que ele recebeu, quais foram as habilidades espirituais que ele recebeu para executar o seu chamado, o seu ministério. A gente vai trabalhar essa ideia junto com todos os irmãos aqui, ok? O nosso texto áureo diz o seguinte, baseado em Lucas 4,14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ok? Então, a gente vê aqui que a fama de Jesus, ela corre por toda a Galileia, e aí eu vou falar um pouco sobre essa questão aí da fama de Jesus também transcorrendo, né, para a Galileia. Ok? A nossa verdade prática diz que o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária unção do Espírito Santo. Ok? Eu acabei trocando os slides aqui, mas a nossa verdade prática diz que o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Ok? Então, a gente observa, né, e percebe que a vida espiritual de um crente, ela tem esse lado extraordinário pelo mover do Espírito Santo sobre a vida dele. Ok? Então, a gente vai continuando aqui. Eu quero fazer a leitura do nosso texto de referência, juntamente com os irmãos, né? E o nosso texto de referência, baseado em Lucas, capítulo 4, versículo 14
ao 22, que diz assim a palavra de Deus. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdades aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Ok? Então, nós temos aqui, desta maneira, um texto, né, para a nossa referência, e aí a gente vai trabalhar esse texto, né, esse texto aqui que foi colocado para a nossa direção. Ok, meus amados? Então, a nossa introdução, a nossa lição, diz que Jesus iniciou seu ministério na Galileia, provocando grande percussão diante do povo, pois a sua fama correu estas terras em derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Nesta lição, veremos o impacto, né, do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Pois bem, todos vocês sabem e têm essa ideia, né, e conhecem que alguém, para que seja usado por Deus e tenha um ministério com êxito, ainda nos dias de hoje, depende da ação gloriosa do Espírito Santo, dessa virtude, dessa capacitação do Espírito Santo para com a vida dessa pessoa. Se você não tem essa virtude, esta graça, você não terá como executar a obra de Deus de um modo extraordinário. E Jesus ele consegue fazer, né, uma obra extraordinária justamente porque ele é cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E qual é a diferença de Jesus para aqueles, né, que já caminhavam na religiosidade antes de Jesus? É justamente que viviam focados na letra, né? Focava-se bastante na letra, na Bíblia hebraica, que era o texto sagrado que os judeus tinham já na época de Jesus, e então, tendo por base apenas a letra, a pregação deles não eram tão ungidas, né, tão direcionadas. E aí eu costumo dizer que Jesus ele já vem de um modo extraordinário, né, porque Jesus, aos 12 anos, está entre os doutores, e assim sendo, ele, quando os doutores iam ensinar algo para ele, ele já sabia, mesmo aos 12 anos. Mas quando os doutores ouviam Jesus falar, eles se admiravam com a sabedoria extraordinária que Jesus tinha já na sua adolescência, né? Mas, segundo a Bíblia Sagrada, esses milagres, né, ou os milagres que Jesus vai realizar, eles ocorrem debaixo da unção e da autoridade do Espírito Santo, a partir aí dos 30 anos de idade. É certo que há alguns contextos teológicos, né, para que isso aconteça, como, por exemplo, a ideia de que Jesus inicia o seu ministério com 30 anos, porque na cultura judaica acredita-se que, primeiro,
Adão foi feito por Deus já com essas características, né? Adão, ele não viveu, ele não teve um período de infância, né? Ele já nasceu adulto, né? Ele já veio adulto. E acredita-se que as características físicas de Adão era de uma pessoa de 30 anos. E aí, o sacerdócio também, ele era alguém, mesmo sendo da família sacerdotal, só poderia executar o sacerdócio a partir dos 30 anos. E aí Jesus segue esse padrão, né, manifestando-se ao mundo a partir dos 30 anos aproximados de idade, e assim sendo, ele está cheio do Espírito Santo agora, debaixo desta unção. É isso que a gente vai estar vendo aqui e interagindo com os irmãos. Então, desculpa aí os cachorros latindo, né? Não tem jeito, casa pequena e a cachorrada faz a festa aí, qualquer barulhinho na rua, eles acabam dando conta aí, ok? Então vamos lá, Jesus e a pessoa do Espírito Santo é o nosso primeiro tópico. E aí a gente vai ver o Espírito Santo na vida de Jesus, né? Porque mesmo Jesus, ele vai atuar debaixo, né, dessa direção espiritual. Todo um clima espiritual está vinculado à pessoa de Jesus, né? Então, a nossa lição, ela vai tratar justamente aqui para nós, né, o contexto de que há uma atuação, né, no mundo espiritual já no nascimento de Jesus, né? Por quê? Porque o anjo Gabriel, ele vai aparecer para Maria, dando para ela uma ordem, né? E a ordem que esse anjo Gabriel, por nome Gabriel, vai dar para Maria descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá, né? E com a sua sombra, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, Lucas 1:35. Agora, a gente vê algo interessante, né? Porque esse texto que nós acabamos de ler aponta justamente, né? Vai apontar justamente para a orientação do anjo para Maria, né? Para Maria. Mas essa tradução que é citada na revista, eu ainda não tive a curiosidade de ver lá qual que é a tradução, mas a tradução Almeida Revista Corrigida diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, né? E aqui, o Espírito Santo vai descer sobre Maria e por ele ser, né, o Espírito Santo, vai gerar nela também quem? Vai gerar nela um santo, né? Olha que coisa interessante isso aqui, né? Isso, um anjo direcionando Maria, né? O Espírito Santo vai descer sobre ti, a virtude do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. E aí a gente vê aqui já o papel do Espírito Santo, né, como o executor, né, divino no ministério da encarnação. Ou seja, Jesus encarna, ele vai encarnar por virtude do Espírito Santo, né? A gente sabe que a concepção, né, quando Maria fica gestante, ela não ficou gestante porque teve uma relação com José, mas porque o Espírito Santo desceu sobre ela. Ok? Então, a gente vê aí o Espírito Santo atuando como um agente divino, né, para que acontecesse justamente o nascimento de Jesus, o fato de Jesus ser gerado. E aí a gente vê, né, que essa criança que vai nascer, né, essa criança que vai nascer, ela vai ser chamada de Emanuel, né, segundo a descrição de Mateus, vai ser chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mas o que é interessante também a gente observar é que no Evangelho de João, no capítulo 1, e verso 14, João 1 e verso 14, olha só,
João 1,14 diz assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, né? Então, o verbo, ele se fez carne, né? Ele se fez carne. E quando você vai observar na genealogia descrita em Mateus, no capítulo 1, né? Nós temos as gerações, e diz, ó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ou seja, né, não vem aquela ideia, né, do Abraão gerou Jacó, Jacó gerou Isaac. Não, não, não. Agora diz que Jacó gerou José, lógico que esse Jacó aqui não é o Jacó filho de Abraão, né? Mas é o Jacó, pai de José, que era marido de Maria. E diz que dessa Maria nasceu Jesus, o que se chama Cristo. Então, Jesus ele vai ter um nascimento virginal, certo? Mas a gente vê que a palavra gerou é usada no caso de todos os nomes, até chegar a José. E depois de José, a declaração muda e diz que, na verdade, Maria, né, da qual nasceu Jesus. E isso é maravilhoso, né? A gente vê como que as escrituras elas vão se harmonizando entre si nos seus detalhes. Então, no nascimento, a gente vê a atuação do Espírito Santo. Depois, a gente vai ver essa ação do Espírito Santo na vida de Jesus na fase já adulta, né? Todo mundo sabe que há um hiato, né? Nós temos um hiato, um momento em que Jesus ele não mais vai aparecer no cenário das Escrituras, a partir ali do momento em que ele está com os doutores, ele vai aparecer apenas já na fase adulta, no batismo de João. E é nesse momento que a gente encontra, mais uma vez, o Espírito Santo atuando, né? E diz aqui que antes dele iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus se submeteu ao batismo de João no Rio Jordão. E diz que ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, é lógico que aqui a gente está fazendo essa é uma interpretação teológica, né? Quando eu digo interpretação teológica, eu estou me referindo aos símbolos, né? O Espírito Santo como símbolo, a pomba, né? Como símbolo do Espírito Santo. Pois na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, nos perdoe o barulho de moto, né? Tá terrível aqui, na rua São Jesus. Então, a pomba, essa ave, no Antigo Testamento, você não vê na teologia judaica essa interpretação do Espírito Santo sendo representado por uma pomba, tá? Essa é uma simbologia reservada à teologia do cristianismo, ou seja, a hermenêutica do cristianismo. É assim que o cristianismo interpreta e faz a sua exegese, tendo o Espírito Santo aí representado na pessoa dessa pomba. E aí diz que quando ocorre da pomba vir sobre ele, então é uma referência à vinda do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus por ocasião do batismo, tá certo? Então, diz aqui, era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu Filho amado e o Filho Jesus saindo da água e o Espírito Santo materializado em forma de pomba descendo sobre ele. É lógico que a gente precisa, né, de tomar cuidado com alguns comentários para que nós não possamos, depois, nós não possamos interpretar a Bíblia de maneira equivocada, né? A gente precisa tomar cuidado, porque o comentarista aqui está dizendo, né, que o Espírito Santo ele foi materializado. E aí a gente precisa tomar cuidado, né? A gente precisa tomar cuidado. Deixa eu procurar aqui. Vamos lá.
Eu estou procurando aqui uma referência, não estou conseguindo achar ela, mas, na verdade, deixa eu ver. Aqui, ó, João capítulo 1, versículo 32, diz assim, ó, e João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então, havia muitas pessoas ali no momento do batismo de Jesus, mas só quem dá testemunho dessa visão é o irmão João Batista, tá certo? Então, é complicado a gente dizer que, né, o Espírito Santo materializado em forma de pomba. Na verdade, essa é uma visão. Se é uma visão, não tem nada de material, é apenas uma visão. Fica aqui o detalhe do comentarista, né? A gente precisa tomar cuidado, né? Você acaba observando esses detalhes nas narrativas. Pois bem, nós temos no batismo também na tentação, né? Depois que Jesus é batizado pelo Espírito Santo, ele é levado ao deserto. E olha que interessante, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo e justamente para ser tentado pelo diabo. Você já pensou numa situação dessa? Você ser levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Veja que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender que o Espírito Santo, muitas vezes, ele vai criar situações para te aproximar de Deus, para te trazer para perto de Deus, né? Então, não se pode estranhar essa ação do Espírito Santo, muitas vezes, ocasionando, né, situações adversas para que nós possamos nos aproximar mais de Deus. E aí, a gente vê, né, no relato, que o Espírito, Jesus foi levado para o deserto, né? Foi levado para o deserto pelo Espírito. Vamos ver o que diz o texto em Mateus capítulo 4, e verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, tá certo? Então, esse é o texto. Então, a tentação de Jesus por Satanás, na verdade, né, era uma tentativa de Satanás de desviar Jesus do foco e do propósito. Mas Jesus, ele não se submete, né, às tentações, aos ensejos do adversário. Satanás significa adversário, né? Mas Jesus prefere se submeter à autoridade da palavra de Deus e pela palavra ele vai vencendo as tentações do maligno. É por isso que o crente não pode se afastar da leitura, da meditação e da reflexão da palavra de Deus, ok? Então, fica aí, tá? Esse detalhe. E, bom, aí Jesus no deserto, ele vai experimentar, né, debaixo dessa unção do Espírito, ele experimenta, assim como Moisés, um período, né, de jejum de 40 dias e 40 noites. E depois teve fome, né? Mateus capítulo 4 e o verso de número 2. Então, depois dele ser tentado, ele teve fome, tá certo? Então, ele teve fome. Então, Jesus ele vai se abster de água por 40 dias, e isso é praticamente um milagre, né? Porque 40 dias você se abstendo, né, de comida, até há quem diga que o jejum de Jesus foi apenas de comida, e não de sólido, né, e não de líquido, que ele tomava água durante esse jejum, mas a Bíblia não é muito clara em relação a isso, tá bom? E aí, não tem como a gente afirmar. O fato é que Jesus esteve 40 dias, né, jejuando. E quanto a isso, o texto é muito claro. Isso aí, para nós, ele fica claro, tá certo?
E o texto não diz que ele teve sede, diz apenas que ele teve fome. Logo, se a gente for abordar aqui por inferência, a gente vai observar que é mais provável que ele tenha sentido fome por, de repente, uma ausência, né, de sólido e não de líquidos, ok? Mas fica aí a discussão, né? Não sei o que você acha, se você quiser comentar aí, põe nos comentários o que você acha. O jejum que Jesus fez foi um jejum de sólido ou foi um jejum de líquidos? O que você acha? Coloca aí nos comentários, a gente vai estar avaliando juntos aqui o que vocês colocaram aí. Ok? Pois bem, vamos então seguindo aqui, vamos seguindo os nossos slides. O Espírito Santo no ministério de Jesus, né? Então, a gente viu o Espírito Santo na vida e agora a gente vai ver no ministério, porque nós temos essa atuação do Espírito Santo no nascimento, no batismo, na tentação, e agora ele vai iniciar o seu ministério, ok? Pois bem, como eu já iniciei falando aqui para vocês sobre a questão dos 30 anos, havia toda essa ideia, né, de que o sacerdote, ele iniciava o seu ministério aos 30 anos de idade. Bom, acredita-se que Jesus também iniciou aí o seu ministério aos 30 anos de idade, ok? Depois que Jesus volta do Monte da Tentação, tá certo? Ele vai para o deserto da Judéia, e aí a gente pode observar o Espírito Santo agora vai passar a atuar de maneira ou de modo, né, sobrenatural na vida de Jesus, certo? Então, nós podemos ver o Espírito Santo agindo, ok? E aí, diz que, olha lá, capítulo 4 e verso 14 de Lucas. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Bom, deixa eu explicar aqui para vocês essa questão de Galiléia, de Judéia. Aí, inclusive, em Atos capítulo 1 e versículo 8, Jesus falou assim: e vós ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, né, que seria Judéia, Samaria, e até os confins da terra, etc. Porque, justamente, nós temos uma divisão geográfica dos textos, geograficamente falando, né? Israel, naquela época, era dividida em 3 principais regiões. Então, você tinha Judá, né? Não Judá quanto cidade, mas quanto região, né? Então, Jerusalém. Você vai ter, não Judá, perdão, a Judéia, né? Você vai ter a Judéia, que é a região, Judéia, Samaria, e você tem a região da Galiléia. Então, é muito comum, às vezes, a gente observar Jesus executando seu ministério na Judéia, ou Jerusalém, ou Samaria, e poucas vezes ele vai em outras regiões, exceto, né, poucas vezes a palavra fala, né, de Jesus indo fora dessas 3 regiões, embora a fama de Jesus, ela era muito extensa, né? Nós temos no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, por exemplo, capítulo 4 de Mateus, a gente vê que Jesus, 4:23, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Diz que ele percorria a Galiléia, mas a fama dele vai por toda a Síria. E aí traziam, né, para ele pessoas acometidas de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis,
de Jerusalém, da Judéia e também da além do Jordão. Então, as multidões seguiam ele. Jesus, se eu não me engano, né, posso até estar enganado, e isso pode acontecer, né? Mas Gadara, se eu não me engano, Gadara ficava na região de Decápolis, né? Então, Decápolis era um grupo de 10 cidades que estava, você olhando o mapa de frente, vai estar à direita. Você vai ter o Rio Jordão, né? Tem o Rio Jordão no centro, e da próxima vez eu vou ver se eu consigo jogar um mapa aqui para vocês visualizarem. Você tem o Rio Jordão ao centro, à direita o Mar Mediterrâneo, à esquerda, perdão, olhando, né? À esquerda, e à direita dessa divisória do Jordão, você tem essa região chamada Decápolis, eu acredito que lá era onde estava Gadara, e Jesus esteve lá para libertar o endemoniado gadareno. Ok? Então, era assim que era colocada geograficamente, né, na época de Jesus, era assim que estava as cidades, ou os povos, né? E também um detalhe interessante que a gente vai observar é que na parte de baixo, né, em Judá, Jerusalém, ali haviam judeus mais extremistas, né, e exclusivistas. E aí você tem na Galileia, né, a Galileia é uma região, a Galileia não é uma cidade, tá? Você tem na Galileia um grupo mais misto de pessoas, né, até pelo o grande centro comercial que girava em torno do Lago de Genezaré, né? Havia algumas cidades no entorno do Lago de Genezaré, como Cafarnaum, Betsaida e tantas outras, e ali havia grande pescaria com comercialização de peixes, etc. Então vinha gente de tudo que era lugar, era uma região mais aberta para imigrantes, né? E Samaria, a gente lembra muito bem da mulher samaritana, uma região que dificilmente um judeu mais ortodoxo ele passaria por ali, né? Na região de Samaria. E, inclusive, a gente observa na parábola do bom samaritano, a gente observa, né, que Jesus vai trabalhar um pouco essa ideia. Aqui, ó, Lucas capítulo 10. Ele fala sobre o mestre, né? Ele está dando uma lição, e aí Jesus vai falar com os discípulos justamente essa questão do bom samaritano. Diz, ó, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então, ele estava em Jerusalém, descendo para Jericó, e os salteadores, perdão, espanca ele e tal, etc., como vocês já sabem. E aí o sacerdote não liga, tal, etc., e diz, ó, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. Então, ó, o samaritano, ele vai pegar aquele moço que foi espancado e vai beneficiá-lo, ao passo que o sacerdote não o fez, né? O levita também não fez, e aqui tem alguns detalhes desse texto, né, que eu não vou me aprofundar, até para a gente ganhar tempo aqui, tá bom? Mas o fato é que Samaria era uma região que era muito desprezada pelo grupo de judeus religiosos da época. Bom, então Jesus, ele tem essa graça do Espírito Santo no seu ministério, conforme lemos no texto chave que nós lemos, diz que no capítulo 4 de Lucas, que o Espírito de Jesus, o Espírito Santo vai ungir Jesus para evangelizar os pobres, né? Os pobres. Mas esse pobre aqui não é pobre no sentido, ou apenas, né, no sentido material. São os pobres de espírito, né?
são as pessoas que não vivem uma vida de arrogância, ok? Então, Jesus foi enviado para evangelizar os pobres, para pôr liberdade os cativos, né? Para quebrar correntes. É lógico que Jesus ele está citando aqui o texto de Isaías, né? Porque deram para ele, na verdade, o texto do profeta Isaías, tá certo? Mas essa é a verdade e esse é o fato, Isaías 61:1. Ok? Guarda essa referência aí, para você, de repente, ler, né? Depois e ver, né? Então, Jesus vai explicar o propósito do ministério dele, né? Ele foi ungido pelo Espírito Santo, recebeu essa graça, essa virtude, né? Para pregar o evangelho aos pobres, aos necessitados, aos aflitos, humildes, aos abatidos de espírito. Já pensou? Aos quebrantados de coração e aos que temem a sua palavra. Então, segundo, ele recebe essa graça para curar os aflitos, oprimidos. E aí essa cura envolve a pessoa inteira, por completa, cura física, né? Cura espiritual. Também diz o texto, né? Que ele veio para abrir os olhos espirituais dos que foram cegados pelo mundo e pelo adversário, por Satanás, para também agora eles verem a verdade das boas novas do Evangelho, né? Jesus fala também sobre isso, né? Em João capítulo 9:39, Jesus diz, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Olha que coisa paradoxal, né? Então, Jesus se manifesta justamente para que os que não veem passem a ver, e os que veem passem a não enxergar. É lógico que ele se refere, numa interpretação mais próxima desse texto, aplicado aos religiosos da época, né? Então, todas as pessoas que são cheias do Espírito Santo, na verdade, elas vão participar, né, do ministério de Jesus e viver uma vida, né, de manifestação da glória e do poder de Deus. Veja que em Hebreus capítulo 4, eu quero fazer menção desse texto, capítulo 4, aliás, eu estou me confundindo na referência, é Hebreus capítulo 2, ok? Aqui, ó. Hebreus capítulo 2, a gente encontra, né, verso 4, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, à medida que os apóstolos, discípulos iam pregando cheios do Espírito, posterior a Atos 2, é bem verdade que em Mateus 10, se não me foge aqui a memória, Jesus já havia dado poder a eles, né, autoridade, para eles também saírem, mesmo antes da descida do Espírito Santo, e realizarem uma grande obra, né? Então, cheios do Espírito, eles vão proclamando o Evangelho, e Jesus vai manifestando, né, a glória de Deus, sinais, milagres, maravilhas, os dons sendo manifestados. Isso é glorioso, mas isso acontece com pessoas cheias do Espírito, ok? Lembrando aos irmãos que o bom assembleano precisa saber que as Assembleias de Deus têm uma fé confessional dentro do pentecostalismo clássico. Não acreditamos que os dons cessaram, não, viu, irmãos? Nós acreditamos na plena atividade do Espírito Santo, ainda trazendo cura, milagres, né, e batizando pessoas, capacitando-os a falar em línguas estranhas, profecia, revelação, etc., e assim por diante. Ok? Então, bora lá. Então, o Espírito de Deus, ele vai agir no ministério de Jesus com essas características,
tá certo? Bom, então no ministério de Jesus se revela na vida de oração que Jesus tinha, né? Ele vai viver uma vida de oração, e isso é um fato, né? Jesus, ele tinha uma vida de oração, de consagração, de jejum, de reflexão da palavra, etc. Ok? Então, Jesus, ele tem uma vida de oração, né? Mas qual é o valor da oração para a vida de Jesus, né? É um valor total, plenamente, né? A oração faz parte da vida de Jesus, inclusive, ele ensina os seus discípulos a orar, né? A oração do Pai Nosso, e aí a gente vê essas versões, né? Tanto em Mateus quanto em Lucas, tá certo? E aí a gente vê que em Mateus ela vai estar dentro do contexto do Sermão do Monte, e a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Bom, há pessoas, né, que costumam, antes de iniciar um período de oração, fazer, né, o recitar a oração do Pai Nosso. Professor, é pecado fazer isso, orar o Pai Nosso antes de começar a orar? Certamente que não, porque Jesus orienta os discípulos, né, a viverem essa prática de fazer essa oração. Eu confesso que eu prontamente não tenho essa prática. Eu prefiro, né, iniciar o meu período de oração seguindo um caminho que a maioria dos assembleanos conhecem, né? Que primeiro, na oração, você dobra os joelhos com um período de gratidão, você é grato a Deus, né? Depois você engrandece a Deus, no momento de engrandecer a Deus, dizer quem Ele é, o que Ele faz, etc. Depois você pede perdão pelos seus pecados, entra o período de intercessão por suas questões ou pelas de alguém, e por fim você agradece encerrando a oração em nome de Jesus. Está aí um modelo, né, de oração, né? Alguém aqui costuma orar recitando o Pai Nosso? Se você tem essa prática, coloca aí nos comentários. Professor, eu quando vou orar, eu costumo orar, iniciar com a oração do Pai Nosso. Coloca aí nos comentários para gente interagindo aqui, ou se você acha que é necessário, que não se faz necessário, coloca aí sua opinião, diga o que você acha. Jesus tinha uma vida de oração, ok? Então, dessa forma, uma pessoa avivada sempre vai ter essa vida de oração, né? Essa é uma grande verdade, ok? A vida de oração. E essa vida de oração nos evangelhos, você vai perceber em várias ocasiões no ministério de Jesus, mas não apenas no ministério de Jesus. A gente está citando aqui o ministério de Jesus, porque o foco da lição hoje está falando do ministério de Jesus. Mas, né, a vida de oração, ela se aplica também ao período patrístico da igreja, tanto a igreja no período de sua fundação, mas em toda o seu período patrístico, tá certo? E há também meu Deus, esqueci agora o nome do documento, mas tem um documento da igreja que diz que, na verdade, esse documento, eu esqueço o nome agora, se alguém lembrar, coloca aí nos comentários, depois eu posso colocar aqui nos comentários também, mas acabei esquecendo o nome do documento. O fato é que tem um documento que era da igreja, desse período, né, dos pais da igreja, que eles orientavam a igreja a ter uma vida de oração, e inclusive eles tinham um dia na semana que era o dia do jejum. E a igreja primitiva, né, na era dos pais da igreja, o dia do jejum era a quarta-feira. Não sei, de repente você tem a prática do jejum aí semanal, você pode tirar um dia, né? E os crentes, no início, eles jejuavam às quartas-feiras. Fica aí uma dica para você, tá bom? Então, Jesus tinha essa vida de oração. Ele orou para escolher os discípulos, ele fez oração agradecendo a Deus, porque o evangelho seria revelado aos humildes de coração, né?
Mateus 11, 25, ele diz que Deus ocultou essas coisas, o quê? A salvação, né? Logicamente, dos sábios entendidos, mas revelou aos pequeninos e a ele dá graça por isso. E Jesus vai apontar esse caminho, né, da oração, ok? E a gente vê aí, por fim, mesmo no Getsemane, né, ele vai ter essa vida de oração, ou Getsemane, como você queira, ele vai ter essa vida de oração, mesmo sabendo que ele iria ser entregue, né, para ser crucificado, mas ele não deixa de ter esse momento de oração, de falar com Deus, etc. Até porque Jesus era Deus, mas ele tinha também a sua natureza humana, porque ele era homem, né? E ele sente as dificuldades, ele sente as intempéries batendo, o medo, talvez, né? Não sei se eu tenho aqui como afirmar que Jesus sentiu medo, a palavra talvez no contexto do português, muito forte, né? Mas Jesus sentiu, de fato, uma grande opressão, né? Ele se sentiu só, ele se sentiu desamparado, e o texto deixa isso muito claro, mas a gente não tem como aqui usar uma palavra no português para expressar esse sentimento que Jesus teve ali. O fato é que ele dedicou um período de oração para enfrentar, né, o momento de adversidade pelo qual ele iria enfrentar. Então, Jesus e a oração, em seu ministério, envolve o valor da oração e também essa vida de oração. E você deve aplicar também isso para a sua vida, né, em saber que você precisa ter uma vida de oração na presença de Deus. Ok? Bom, terceiro e último tópico, fala sobre uma vida na unção do Espírito, né? Então, unção. A unção, a gente precisa ficar atento a esse detalhe da unção, né? E o primeiro tópico aqui que a gente vai estar abordando é justamente sobre a unção, olha só, a unção na vida do obreiro, né? A unção na vida do obreiro. Então, veja que esta unção, quando ela vem na vida de um cristão, né, na vida de um crente, ela vem justamente para capacitá-lo, né, para dar-lhe uma habilitação, vamos dizer assim, para enfrentar as intempéries, né? Então, Jesus, ele era Deus, mas ainda assim, no exercício do seu ministério, ele foi ungido pelo Espírito Santo para realizar esta obra e esse ministério. Agora, o obreiro, ele também precisa, né, desta unção, tendo em vista as muitas atribuições, muito trabalho, né, que ele tem na obra de Deus e no reino de Deus. Por isso ele precisa dessa unção e dessa graça, né? Inclusive um pregador estava falando algo e eu achei bem interessante. Ele dizia que um pastor, ele precisa, né, orar pedindo a Deus todos os dons, mas o dom de discernimento é o principal dom que um pastor deve ter, o dom de discernimento de espírito. Então, os dons são capacitações, né? E você, essa unção, essa autoridade para entender, para compreender o mundo espiritual, debaixo dessa vida de oração, né? De consagração a Deus. Ok? Então, o obreiro, ele tem o exercício de lideranças, né? Administrativa, também de ensino, outros são músicos na igreja, e todas essas atividades você precisa fazer debaixo de uma unção. Imagine, por exemplo, um obreiro que toca a parte financeira da igreja. Se ele não tiver na unção do Espírito Santo, ele pode, de repente, achar-se no direito de defraudar a igreja, né? Ser tentado pelo diabo para defraudar a igreja. E com a unção do Espírito Santo, ele vai ter a capacidade de executar a vontade de Deus, não defraudando a igreja. Ok?
A música, né? A música também, alguém que exerce a música na igreja, precisa dessa graça, né? Imagina alguém que canta ou alguém que toca um instrumento, precisa dessa unção. Tá certo? Vamos lá. O obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova suas forças. Não permite que veja a obra do Senhor com mero olhar humano, de maneira graciosa, ver a confirmação do seu ministério, quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, né? Ungida. Toda vez que quando eu vou ministrar a palavra de Deus, eu sempre falo com Deus, faço essa oração, né, dizendo para Deus que a igreja é dele, o povo é dele, eu só sou um instrumento que Deus deve falar com a igreja e que eu seja esse instrumento, né? Então, essa unção, essa graça que o obreiro precisa para fazer a obra de Deus. Ok? Então, a unção do Espírito Santo na vida do crente, né? Porque não é só na vida do obreiro. O cristão também precisa, né, dessa unção, viver esta unção, né? Isso não é um privilégio apenas do obreiro, ou do pastor, ou de alguém que é extraordinário, né? Não. Você, mesmo como crente, um servo de Deus, independente se tem uma credencial de obreiro ou não, você pode também buscar essa unção do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, nós, né? Não fala que é um grupo específico. No Antigo Testamento, sim, era uma família, né? No Antigo Testamento você tem uma família, que era a casa de Levi, e aí sim, essa casa, foi escolhida por Deus para executar esse ministério, mas no Novo Testamento, o sacerdócio não está reservado a uma casa específica, mas sim a igreja de Deus como um todo, tá bom? E o apóstolo Pedro vai trabalhar muito bem nessa ideia na sua primeira carta. Vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 2, e versículo 9. Vamos lá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? É lógico que a gente tem um modelo, né, tomado do Deuteronômio, capítulo 10, e verso 15, quando Deus, então, chama a Israel, né, de dentre o povo, etc. Mas agora a igreja assume essa posição, né? Os crentes são separados do mundo para pertencer a Deus, né? E não apenas de qualquer maneira, né? Veja que Paulo fala, né, em Atos 20, 28, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentados à igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, a gente vê aqui, né, Paulo orientando também acerca dos cristãos pertencerem a Deus, né, independente, né, da sua patente. Paulo também escrevendo a Tito 2,14, a qual a si mesmo por nós, ele se dá, né, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então, está aí a referência de Pedro, né? Mais precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares e que os seus pés tocarem. Essa é a premissa. Ok? Então, é isso. Né? A unção de Deus, ela está disponível a todos os cristãos, não apenas a um grupo específico, ok? Mas a todos os que creem no poder do evangelho. E para nós concluir aqui, né, vamos trabalhar aqui com os irmãos a nossa conclusão. Diz o seguinte: nesta lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre,
de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Ok? Então, de fato e de verdade, é isso que acontece, né? O Espírito Santo, ele é o agente, né, que vai nos conduzir aqui na Terra, é o divino companheiro, né, da caminhada, e Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, bem como nós devemos buscar esta unção na realização da obra de Deus, ok? Então, essa é a nossa lição de hoje, a lição 4, Ministério Avivado de Jesus. Fica aqui essas instruções para a nossa vida, e eu quero encerrar esta aula, mas convidar a vocês para que vocês possam curtir, compartilhar e se inscrever no canal, e compartilhe essa aula com os professores da IPD, com os alunos, ok? É sempre uma alegria, um prazer estar com vocês. Aqui, pastor Orlando Ramos, e se Deus quiser, na próxima terça-feira estaremos juntos aqui para a glória de Deus, para a nossa 5ª lição da CPAD, em nome de Jesus. Um abraço a todos, fiquem com Deus e uma ótima noite, em nome de Jesus.